E aí, meus queridos, boa tarde. Tudo certo com vocês? Estamos iniciando aqui o programa Na Trave. Qual que é a ideia? O objetivo do programa é trazer alguns convidados, que no caso são alunos do CT, são amigos meus, conhecidos da época do futebol. E a ideia é trazer para vocês a história de cada um. A minha intenção foi muito na ideia de que todo mundo faz podcast e programa com famoso, né? Fazer com famoso é muito fácil, cara. A ideia aqui é trazer a galera que tentou jogar bola, conhecer a história da galera das quiçaça que foi nos cantos aí, aqueles campos lá do interior, vai em campo ruim, campo bom. E é isso, é trazer a história de cada um, conhecer onde cada um andou, o que cada um fez, a história, o amor pelo futebol, como é que começou e como é que aconteceu e tal. Então, é mais ou menos essa a proposta do programa Na Trave que a gente vai começar a partir de agora a trazer para vocês aqui no YouTube. Fechou, galera? Então, para dar início, temos aqui um grande amigo meu. Não poderia ser outra pessoa, mas de longe poderia ser outra pessoa para o primeiro programa. Esse aqui, Bruno André da Rocha. Olha, já tá até travando a língua aqui, ó. Bruno André da Rocha. Amigo meu há longos anos. A gente já não conta mais o tempo, porque a idade tá chegando. Então já não vale mais a pena contar o tempo de amizade. Mas é uma amizade de longa, longa, longa data. Foi um dos meus primeiros alunos quando eu não era CT, quando eu ainda fazia os treinos lá no parque do Jardim das Américas. O Bruno topou a ideia comigo, curtiu a ideia de ir lá treinar o futebol e tal. E foi o Bruno com o Léo ainda junto, foi a primeira vez, né? Foi você e o Sim. Léozinho lá. Léozinho é outro que eu quero aqui, hein, Léozinho? Bora! E aí o Bruno, cara, não podia ser uma pessoa melhor pra gente contar a história dele, contar, eu já sei uma boa parte, mas ia ser legal contar pra vocês uma boa parte que aconteceu. Troca uma ideia então. Pô, galera, prazerzão tá aqui. Valeu, Dani, pelo convite. É... Satisfação enorme estar falando com você aqui nesse teu primeiro programa, Massa, massa. né? A gente tem bastante tempo de amizade, né? Fora de campo, dentro de campo, E né? Não vou tudo. falar a idade aqui, né? Que senão, né? Já começa a comprometer. Mas tô feliz aqui pelo convite. Vamos bater um papo Massa. legal aqui, uma resenha show. Bastante coisa curiosa para contar, histórias. E realmente aquilo que você falou, Dani, trazer quem teve sucesso e quem, né, chegou longe aí nessa trajetória aí que não é fácil. É muito fácil trazer alguém É aqui que teve isso. sucesso, né? Celebridades. E pra ganhar Mas like é dois palitos, né? exatamente, quem não teve esse sucesso aí, quem acabou realmente batendo na trave, né, que acho que é o teu grande desafio aí, tamo junto Exato. nessa. Obrigado pelo convite. Fechou. Vambora então? Bora, Então bora que bora. tamo aí. Então vamos começar trocando uma ideia então. Como é que começou teu amor pelo futebol? Quando que você sentiu que você conseguiu entender que o futebol era uma paixão na tua vida? Assim? Vou contar uma história assim, resumidamente, assim, antes de ser atleta, né? Eu, com 4 anos de idade, fui a primeira vez no estádio de futebol, eu não sabia o que era futebol, você é novinho, né? E meu pai acabou me levando no jogo aqui em Curitiba mesmo, né? Na Paraná Clube Palmeiras, no Couto Pereira, lembro até hoje. E naquele ano o Palmeiras foi tetracampeão brasileiro. Não vou considerar aqueles títulos do Palmeiras, né? Vamos contar os brasileiros mesmo. Estava sendo tetracampeão naquele ano. E até então eu não entendi o futebol. Fui, adorei aquela adrenalina, aquela sensação de estar no estádio pequeno, teu pai com você no pescoço. Ali começou a criar o amor pelo futebol, Uhum. né? Mas até então eu não tinha entendimento do que era. Mas ali eu já senti realmente que era algo que eu ia gostar. Pelo menos de assistir, algo que eu gostava de ir no estádio, me fez bem e, enfim, É aquele negócio que você não entende, mas você já tá gostando, você né, não cara? entende. É assim, você sente, mas não entende aquele sentimento Exatamente, ainda. Mas é um sentimento exatamente. bom, aquela adrenalina. 4 anos então, Eu cara. tinha 4 anos disso, em Pequenininho. 1993. Aí, ó, a galera quiser calcular a minha idade agora. 29, é a minha idade, ó. Nasci em 93. A Aí, ó. galera não acredita não, mas eu nasci em 93. Então eu tinha 4 anos de idade ali. Daí no ano seguinte já teve a Copa do Mundo ali, que o Brasil foi tetracampeão, né? E eu gostava muito de assistir. Eu não gostava de jogar. É, o Brasil foi tetra no outro, né? 94. Então, 94, no Sim, ano sim, sim, seguinte, sim, né? sim, sim. 94. Eu não gostava de jogar. Uhum. Eu não tinha noção de que era chutar uma bola. Eu gostava de assistir, Sim. né? Gostava da E emoção que gostava da aquele emoção como esporte passava. torcedor. Aham. Mas ali, o futebol já, mesmo como torcedor, já começa a criar em você algo apaixonante, assim. Exato. Aí mais pra frente que veio a vontade de jogar.
Mas até então, até ali os 5, 6 anos de idade, eu gostava muito de assistir. Uhum. Assim, gostava de ir no estádio, né? Sim, Em sim. 95, ali no ano seguinte, o Coritiba estava na segunda divisão, na Série B, ele foi vice-campeão, o Atlético Uhum. Paranaense foi campeão naquele ano. E foi onde eu comecei a acompanhar um time daqui também, né? Tinha acompanhado o Palmeiras, depois acompanhei a Seleção Brasileira em 94, muito pequeno, mas assim, já tendo um pouco de entendimento. Aí em 95, o Coritiba com um timaço, onde eu vi o Alex começar a carreira Ali dele. não tinha como, né? Ali foi apaixonante também, ali que daí eu Vendo o Alex novinho o ali Alex começar a novinho, eu correr, com deitar 6 e aninhos, rolar. isso. Então, assim, foram 3 anos, assim, seguidos, assim, me apaixonando Uhum. pelo futebol. Então, assim, primeira vez no estádio, primeira Copa do Mundo, né? Foi tudo em E ver um sequência. primeiro ídolo, assim, que o Alex hoje é Sim, uma referência aí com não só pra certeza. mim, mas pra Uma bastante gente. galera, né? Tá, então vamos lá, amor pelo clube que você ama. Eu já ouvi algumas coisas aqui. Eu já sei, né? Óbvio, mas. Eu já ouvi algumas coisas na conversa. Palmeiras. Palmeiras. É o preferência, com certeza, o primeiro da lista, né? É o primeiro, né? Eu não sou paulista, não sou paulistano, não tenho referências de pessoas paulistas na família. Mas assim, como meu pai não tinha muita referência de clube paranaense na época que ele era adolescente, lá atrás, Sim, né? Então ele acabou, né, se apaixonando aí por um time paulista. sim, sim, E o sim. Palmeiras, e nos anos 70 ali, quando meu pai era novinho, Uhum. né, o meu pai viu o Palmeiras ser o Viu muita primeiro coisa, né? bicampeão O brasileiro, né, em 72, time paranaense 73, ainda não tinha tanta relevância, não tanta conseguia expressividade chegar tanto. isso, E aí você acaba vendo o time que é campeão, né? É natural. Pra quem é menor, tá vendo o time ser campeão, vai tendo exatamente. um apreço maior, né, pelo time. Isso, e daí ele que me influenciou, né? Então Uhum. ele é palmeirense desde pequeno, ele acabou me influenciando, foi a primeira pessoa que me levou no estádio, como eu citei ali nesse Paraná e Palmeiras, que foi marcante para mim, né? E ver o Palmeiras ser campeão em 93, Sim, ser sim. campeão em 94 novamente, depois Uhum. campeão paulista em 96, e ali foi criando um amor pelo Palmeiras. 99 depois, sim. 99 a Libertadores, Copa Com o do Alex Brasil ainda, né? com o Alex, né? Em 98 teve a Copa do Brasil. Sim. Então, assim, nos anos 90 ali, que foram os anos, assim, que eu tava Uhum. tendo entendimento do que era o futebol, Sim. o Palmeiras foi, assim, pra mim, marcante e o meu time de De coração mesmo. coração, né? Até hoje é. Sim, Não sim, foi sim. só na época dos anos 90 que tava ganhando bastante título, Uhum. né? Então, eu sigo até hoje aí Sim, sim. com 33 anos de idade aí quase, e ainda sou palmeirense e vou ser palmeirense sempre. Se daqui do Paraná. Aqui do Paraná, então, tem umas histórias aí, né? É, assim, eu era pequeno, tinha o Palmeiras como time de coração e muita gente me cobrava. Poxa, mas você mora no Paraná, você Sim, mora em sim, sim. Curitiba, tem que ter um time daqui. Uhum. Para que time que eu fui torcer quando eu era pequeno? Pro Atlético Paranaense. Através de uma influência familiar também, né? Eu tinha um tio aí que era muito apegado comigo, né, quando eu era pequeno e assim, eu gostava do Coritiba, como te falei, em 95, fui em alguns jogos, né? Mas o Palmeiras era meu time principal. Então eu estava em cima do muro, Coritiba, Atlético, porque o Alex era uma referência Sim, sim. ali, o Couto Pereira era lotado quando eu ia com meu tio, só que um outro tio acabou me ganhando e me levou. Como você é muito pequeno, não tem muito entendimento, Influência. É muito ali com influenciável 6 ainda, né? 7 anos, o que você vai fazer? Exato. Aí acabei, né, colocando o Palmeiras em primeiro e o Atlético Paranaense em segundo, Sim, sim. né? Mas isso é quando você é pequeno, né? Depois que as coisas vão mudando, né? Aí eu vou contar novas histórias aí. Faz parte. Vamos começar então o futebol. Quando é que você começou a jogar bola? Então vamos lá. Como eu te falei, eu nunca tive vontade de jogar futebol, eu gostava de assistir, né? Peguei essa leva aí nos anos 90 aí. Eu nasci em 89, tá? Vou falar aqui a minha verdadeira idade aí, tô com quase 33 anos. Nasci em 89 e em 98, quando teve a segunda Copa do Mundo que eu pude acompanhar, Sim. Um pouquinho maior já um também. pouquinho maior, tendo um maior entendimento, entendendo melhor do que era o futebol, porque até então era Sim. tudo lindo, tudo Só bonito, curtindo. só curtindo o momento, vai no estádio, adrenalina, sobe no ombro do pai, do tio. E daí em 98 foi quando o meu pai mesmo, né, ele trabalha numa empresa, e durante um evento do Dia das Crianças naquele ano, já tinha passado a Copa do Mundo, já estava mais apegado ao futebol, Sim. né? Tinha acompanhado durante bastante tempo já
tinha ido muito em estádio Uhum. e até então não gostava de jogar. Não tinha vontade de jogar bola. Uhum. E eu fui nesse evento do Dia das Crianças e na quadra esportiva que tem dentro da empresa, lá onde meu pai trabalha, teve um evento pro Dia das Crianças e teve futebol. Uhum. Futebol. E é ali que uma pessoa abriu os meus olhos, assim, os olhos do meu pai na época, né? Meu pai não era muito fã, né, de eu jogar bola. Sim. Me levou pro evento e não imaginava que eu ia gostar tanto de jogar. Porque ele nunca tinha me visto, Uhum. ele nunca tinha me acompanhado, eu nunca tinha comentado, pai, quero jogar, né, quero fazer uma escolinha. Sim, Não tinha sim. entendimento que era isso. Eu gostava de Aham. assistir, gostava de gritar na TV ali e tudo mais. Mas jogar mesmo. Então comecei a gostar nesse evento. Fui lá, né, jovenzinho ali, com 8 para 9 anos. Já tinha completado, acho que 9 anos naquele ano. 9 aninhos e gostei daquilo, gostei daquela brincadeira de ter aquele contato com meninos também, com outras crianças. E acabei me destacando Sim. naquele evento, né? Ganhei uma medalhinha na época, ganhei um troféuzinho como melhor jogador ali Que beleza. daquela, daquele evento. E é ali que deu o start daí para eu chegar na minha família ali. Os meus pais estão separados, então na semana seguinte cheguei na minha mãe e falei, mãe, me matricula imediatamente na escolinha, porque o fulano falou pô, por que você não vai treinar? Pô, Aham. você se destacou aqui, legal. Aquilo ali que me despertou pra Sim. começar a jogar bola mesmo. Mas até então, não tinha vontade nenhuma. Que coisa, hein, cara? Como é que pode, né? Porque normalmente a gente vê o filho do Bruno, o Léo, meu afilhado. Cara, nasceu chutando uma bola. É impressionante, né? Porque É, você vê desde pequenininho já chutando a bola. Lógico, muita influência tua também, porque vê futebol sim, o tempo inteiro. E o fato de você ter demorado pra entender isso, gostar de futebol, você já gostava do esporte, gostava de assistir, isso. e mesmo assim não praticava, né? Não tinha essa. Não tava numa escolinha aprendendo, não tava Uhum. assim. Interessante isso. Então vamos lá, me passa uma lista aí, vai contando uma história. Desde pequenininho, escolinha, primeira escolinha, de onde você saiu, foi para outro lugar, foi para outro lugar, e onde é que fechou. Onde parou, então vamos lá. Então, assim, como te falei, em 98, né? Com 9 anos aí despertei pro futebol com a vontade de entrar numa escolinha, né? Aprimorar, aperfeiçoar, conhecer o futebol como um todo, sem entender que seria ser um jogador, como seria um jogador profissional, porque não era essa a minha ideia. Minha ideia era estar ali querendo brincar com outros alunos, com outros meninos, né? E poder, né, aperfeiçoar aquilo que eu estava gostando naquele momento. Em 99, no início do ano, né, a minha mãe ela era sócia do Paraná Clube. Nos anos 90, o Paraná Clube era um clube muito rico, muito forte. E as escolas do Paraná Clube, né, elas eram muito boas. Revelava muito atleta, né? Tinha revelado o Ricardinho uns anos atrás, né, que também era uma Uhum, referência aqui pro futebol paranaense. sim. Então, eu acabei indo para a escolinha do Paraná Clube. Só que eu morava no Boa Vista, que é um bairro aqui de Curitiba, e a Kennedy, onde ficava a sede do Paraná, era meio longe para minha mãe ficar me levando. Então eu acabei ficando 3 meses nessa escola do Paraná Clube, e nesses 3 meses aprendi muita coisa, assim, Uhum, né? E foi quando um professor do Paraná Clube chegou para minha mãe e falou assim, ó, teu filho não tem perfil para futsal, porque no Paraná Clube eu comecei a treinar futsal. uhum. Então, assim, pelo meu perfil, né, eu tão jovenzinho ali, mas eu sempre tive uma característica de velocidade, né, e no salão, no futebol de salão, no futsal, Uma velocidade mais longa, né? né, Também, não, isso, não eu gostava curta, mais né? de explosão, Exato. de sprint mesmo, sabe? Aquela chegada final, né? E não, porque o salão ele é muito curtinho, O né? salão Aquela é muito velocidade curtinho, curta. isso. Aí você gostava já daquela velocidade mais longa, de chegada final mesmo. Então eu tava tendo essa dificuldade no salão. Foi quando um dos professores chegou pra mim e falou, ó, a gente vai ter que levar ele pro campo. Só que o campo no Paraná Clube na época era mais longe ainda. Era na Vila Olímpica do Meu Boqueirão, Deus do céu. né, onde o Paraná tinha as Do Boa escolas. Vista pra Vila Então, da Olímpica. Vila Olímpica, então assim, qual que foi a primeira coisa que a gente fez? Vamos buscar um núcleo de um outro clube, Uhum. próximo de casa. Foi quando eu iniciei daí a trajetória lá no Gastão Amaral, que era uma escola de futebol do Coritiba, no Boa Vista ali, Bacaxiri, Boa Vista ali, né? Eu morava ali eu comecei a treinar ali 3 vezes por semana, né? Segunda e quarta e sexta de manhã, aí à tarde eu estudava, mas foi ali que eu comecei na escolinha. Então comecei em 99 no Curitiba, né? 2000 continuei na escola, 2001 até que no final do ano de 2001 surgiu a oportunidade de fazer um teste na categoria de base do Curitiba. Curitiba teve vários núcleos, hoje participando da ação das escolas, que sempre teve.
São vários núcleos onde eles pegam os melhores atletas de cada posição e levam para disputar torneios. Tanto Uhum. no Paraná como fora, campeonatos de escola mesmo, não era Sim. campeonato de base. E acabei me destacando nesses campeonatos de escolas e foi quando fui fazer um teste na categoria de base. Fiquei alguns meses treinando, né? Pra quem acha que é só ir lá, sair correndo, fazer um gol e passou, não é bem assim não. Tem toda uma preparação, tem toda uma avaliação muito técnica, Sim. né? O Coritiba é um clube que dá muita oportunidade para quem já tá aqui, Sei bem. né? Já tá aqui, né? Vem muitos atletas de fora para compor hoje equipes de base, Sim. mas mesmo assim eles dão prioridade para as escolas, que as escolas, os núcleos, né? Que trazem muitos atletas bons. E foi de onde eu vim. Uhum. Aí eu vim dessa escola do Tostão Amaral aí, que são dois caras fantásticos aí, né? Um dia eu quero reencontrá-los. O Tostão eu encontrei ele esses dias, ele e a Vera aí, que são pessoas incríveis. O Amaral também, pessoa incrível que me ajudou muito aí. Uhum. E foi ali que eu comecei, né? Daí fiquei na escola aí praticamente 3 anos. Fui aprovado nos testes da categoria de base, comecei a treinando, mas não já jogando. Você treina, 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 até você se firmar no elenco principal, que daí em 2002, né, na metade de 2002 ali, eu estava prestes a completar 13 anos, foi quando eu entrei no Sub-13 e fiquei até o Sub-17, Uhum. né? Foi uma longa jornada Foram dentro da 4 categoria de anos aí, base. foram de 2002 a 2007, vamos arredondar 5 anos, porque eu fui dispensado da categoria de base, prestes a completar 18. Uhum. Uma semana antes de eu fazer 18 anos, o clube acabou me dispensando, eu e mais alguns atletas. Realmente não era para ficar, Sim, sim. né? Passei por todas as categorias ali, 13, 14, 15. 15, que é a época, né, primordial ali, que é onde ou você vai ou você não vai. Exatamente. É a alteração já da criança, né? Do pré-adolescente para o início da juventude, onde você Exatamente. começa a ter um período maturacional um pouco diferente e já tem que começar a demonstrar uma evolução diferente, né? Tudo muda no Exato. atleta, né? E a parte psicológica hoje que o clube trabalha muito no atleta, que é o principal. Sim. Aí você com 15 anos, você tá conhecendo muita coisa. Então assim, se você não tiver cabeça e disciplina, né, você acaba se comprometendo e Exatamente. jogando tudo pro alto. E eu acabei ainda ficando mais 2 anos ali, né, até 2007, né, e infelizmente fui dispensado do clube, né, não tive problema disciplinar, mas é questões Faz parte. de mudança de clube mesmo. Sim, Então, sim. o clube resolveu dispensar alguns atletas, eu estava nesse meio e acabei saindo. Em 2008 eu fiquei um ano inteiro sem futebol, né? Fui parar numa outra área da vida. Até que em 2009 acabei retornando pro futebol aí. Aí eu já estava com quase 20 anos, né? Acabei encontrando uma pessoa aí, um empresário de atletas aí. Ele tinha uma boa influência no Paraná, mas acabei tendo um contratempo com ele mais pra frente, que depois eu vou contar uma história. Mas daí fiquei 2009, 2010 aí tentando clubes, né? Cheguei para Irati lá fazer um teste no Irati, voltei. Foi quando vim pro J Malucelli, fiz algumas partidas ali. E 2010 foi o ano que eu parei definitivamente, né? Foi o ano que o meu empresário acabou, né, me dando um golpe aí. Eu acabei ficando sem clube, sem empresário, sem contrato, sem nada. E acabei abandonando o futebol ali porque eu já estava com quase 21 anos de idade. Que coisa, hein, cara? Que caminhadinha, hein? E é uma caminhada legal, né? Porque você teve experiência de muito tempo de categoria de base. É uma experiência para quem vivenciou sabe o que é, e para quem não vivenciou é puxado, é puxado. É muito diferente de uma cobrança que você tem numa Isso. escolinha, que você vai ter de um professor normal, de um professor de uma escolinha, por exemplo, que ele tá ali num sentido de ensinar, né? E a partir do momento que às vezes pode ser o mesmo professor, se ele der aula para a escolinha vai ser de um jeito e para a categoria de base vai ser totalmente de outra forma. E aí quando você chega muito novo para uma categoria de base, você passa por toda essa transição Isso. psicológica e física, né, maturacional, tanto psicologicamente quanto fisicamente falando, é uma é uma mudança muito grande, né? Uma mudança muito drástica. Você está crescendo, você está saindo da fase criança para passar ali pré-adolescente, adolescente, jovem. E vem muita coisa Isso acontecendo ao mesmo. mesmo tempo, né? Não é só o futebol. Ali você está na escola, você tem uma porção de coisa acontecendo na escola durante aquele momento. Normalmente você joga numa categoria de base. Por exemplo, jogava na categoria de base do Coxa, na escola, todo mundo sabe. Sim. Você passa a ser
a estrela da Uma escola, uma referência lá pra referência, galera, é. porque você acaba jogando num clube que todo mundo conhece. E fora a porção de outras coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então é muito interessante ter essa passagem, fazer essa transição dentro de uma categoria de base, porque é puxado. Para quem não conhece, é uma cobrança basicamente nível profissional. Isso você sem ganhar salário Aí é onde normalmente. você não tem a maturidade o suficiente pra aguentar essa pressão. Exatamente, você não ganha salário para isso, você tá lá porque você tá tentando uma oportunidade de chegar no Ama profissional. aquilo que você tá fazendo. Exatamente, você tá tendo uma cobrança, normalmente com uma cobrança bem forte, não vou nem dizer absurda, é uma cobrança forte de uma categoria de base, de um clube grande, que é algo natural que se aconteça, só que dependendo da criança, quando ela tem essa transição, não consegue entender essa transição e essa cobrança às vezes acaba sendo muito grande para Excessiva, né? acaba sendo excessivo Uhum. para essa criança. Então, é interessante que você passou por tudo isso. Então, é um crescimento legal, assim. Você teve um desenvolvimento maturacional muito interessante. Sim. Você conseguiu pegar tudo isso dentro da categoria de base. Que posição você jogava? Então, aí é uma história bem curiosa também, né? Quando eu iniciei lá atrás, lá nas escolinhas, né? Por ser um atleta, vou falar atleta, né? Eu não era atleta ainda, né? Tava iniciando. Eu tinha velocidade. E todo menino que tá começando, ele quer correr dentro do campo. Ele não sabe posicionamento, ele não sabe esquema tático, ele quer correr. Não, mas o que é rápido, né? O que é E lento o que tem talvez não tanto, velocidade, mas... é. E eu tinha velocidade desde pequeno. E eu acabei chegando no Curitiba lá na escolinha. Falei, do que você joga? Eu jogo do lateral esquerdo. Nem sabia o que o lateral esquerdo fazia. Só que chegou uma época lá que, né, o olhar dos professores é importante justamente porque eles estão te avaliando, eles estão Ele vendo, fez eles igual... vão, eles vão moldando você, vão te colocando no lugar correto. Provavelmente ele fez igual todo menino que jogava Play 2 e colocava o Roberto Carlos no ataque. Exatamente. E então entrei como lateral esquerdo, alguns treinos lá, até que chegaram no canto e falaram assim, ó, você não é lateral esquerdo não. Lateral esquerdo é muito mais do que você faz. Não adianta Sim, só ter velocidade e correr, não. E assim, o lateral esquerdo tem que atacar, tem que apoiar, né? Tem que marcar o ponta, né? Tem que voltar para apoiar a defesa, né? Você faz parte da linha de defesa, sim, sim. né? O lateral faz parte da linha de defesa, você não faz parte do esquema tático ofensivo. Você é da parte Você defensiva. encaixa, né? Mas você, Exatamente. você Você apoia o ataque, você chega no Exatamente. fundo, você cruza, você, né? Mas você é uma peça fundamental na linha Joga com o defensiva para meio estar de encaixado. campo. Só que o teu problema, Bruno, é que você só quer atacar. Você só quer jogar na frente. Ou seja, fica um buraco nas costas, né? Bola toda hora nas suas costas. Então, assim, a gente quer aprimorar isso. Vou te pôr de ponta. Ponta, para quem não sabe aí, né? Antigamente chamava-se ponta. Ponta direita, ponta esquerda. Foi quando eu entrei nessa função que é um atacante de velocidade, um atacante mais explosão, no 1 contra 1, né? Um atacante que vai para cima mesmo dos adversários. E eu nunca tive porte para ser atacante de área, nunca tive tamanho para ser um camisa 9 centralizado, que faz parede, que faz um Sim, pivô. Então eu tinha que ser um dos pontas. precisava estar chegando. Tinha que estar chegando. Tinha que pôr velocidade ali na ponta e para cima, rolar para quem vem de trás, trabalhar com 9, trabalhar com meio. Mas acabei indo para essa função e no segundo teste, 2 gols. Aí o professor falou: achei tua posição, você vai jogar de Não sai você mais vai jogar de daquele. atacante de velocidade. E foi ali que eu fiquei durante todos esses anos aí. Desde de 99 até 2010, esses 11 anos aí, jogando desde escola, base, até o Uhum. J. Malucelli, onde eu finalizei ali minha trajetória. Então, sempre na mesma função de atacante, ou na esquerda ou na direita, que acho que é algo que eu posso deixar aqui também como é, é, algo legal assim para quem quer jogar futebol hoje, quem está começando, quem tem um filho, que é desenvolver a perna contrária. O que eu quero dizer? Eu sou canhoto de nascença, tá? Então, assim, geralmente você usa muito a esquerda, Exato. né? Você vê hoje muitos atletas que só tem uma perna. Sim, E para quem joga na frente hoje, para quem joga na frente, digo lá na parte ofensiva, que vai em direção ao gol, é importantíssimo é muito você necessário desenvolver hoje. a perna, no meu caso, a perna direita, Sim, sim. né? É muito E necessário hoje, porque o futebol muito dinâmico que tá hoje, tem que puxar por qualquer lado que você puxar, você tem que bater. Você tem que ter a qualidade de exatamente, saber o que tá e o fazendo. tempo vai passando e os espaços vão, Vai né? diminuindo? Os esquemas táticos hoje de muitos clubes Uhum. aí, o atacante às vezes fica sem espaço para finalizar. Sim. Então, assim, eu sou canhoto, a bola tá na minha direita,
Tem Se que eu ter tiver recurso. desenvolvido bem aquilo ali, eu tenho que usar o recurso da perna direita. Exatamente. Então vamos pegar esse gancho aí que você falou de família, de pai, indicação, né, pra Uhum. treino e tal. Me fala aí como é que era a tua relação do futebol com a família, porque a gente sabe que tem muita família que incentiva e tem família que não incentiva, tal. Como é que era a tua relação? Então, como eu te falei ali no início ali, né, o meu pai foi uma pessoa que me ensinou, né, o que era torcer para um time igual o Palmeiras, me levou no estádio pela primeira vez, me levou no evento para eu poder jogar. Mas por incrível que pareça, ele era uma pessoa que não me apoiava, Uhum, não me apoiava. Quando entrei na escolinha ali, nunca foi assistir um jogo meu. Quando entrei numa categoria de base, onde a gente tinha alguns jogos, né, muito diferentes do que é uma escolinha, sim, né, sim, são sim. torneios totalmente diferentes. Na escolinha Uhum, ali está se adaptando, se aprimorando, né, na categoria de base já é um negócio bem mais puxado, porque eles estão te preparando para você ser realmente um jogador. uhum. Então, meu pai nunca me acompanhou em torneio nenhum, nunca foi em campeonato, nunca assistiu um jogo amistoso, né? Ele que deu todo início a tudo isso, mas nunca me apoiou. Ele incentivou, Meu ele pai, deu o gosto. e ele é tradicionalzão, assim, Uhum. daquelas pessoas que ele queria que o filho fosse igual muitos filhos de amigos dele. É uma cultura mais antiga, né, cara? Isso, Aquilo que a gente fala que não é maldade de não querer, mas é que é uma cultura antiga de que basicamente jogar futebol não tinha futuro. exatamente. Então, assim, ele queria que eu fosse fazer uma administração para tocar uma empresa, uma medicina para se tornar um grande médico, uma referência em outras áreas. Sim, E eu não, eu gostava do que eu queria, eu gostava do que eu estava fazendo, eu queria ser um jogador de futebol. E eu não sim, tinha apoio do pai, já era um ponto negativo. sim, com Os meus certeza. pais separados eram um outro ponto negativo. Tinha pessoas da família, tios, que me ajudaram, né? Iam em jogos comigo, me levavam. E assim, quem não sabe categoria de base, você se encontra na frente do CT lá para pegar ônibus e vai jogar em lugares longe. Pega campo ruim. E assim, tem todo um trabalho feito pela equipe técnica do clube e tudo mais. Mas você precisa não só do apoio de quem tá lá dentro do clube, mas quem tá fora. E quem tá fora é a tua base, a tua família, Você precisa da estrutura, né? da estrutura. Minha Porque. mãe foi minha estrutura nessa época. Uhum, Minha mãe me levava em todos os lugares, né? A gente tinha uma dificuldade com veículo na época. Minha mãe, quando eu era muito novo ali, em 2002, 2003, né? Ali quando eu tinha 13, 14 anos, foi quando eu comecei. A minha mãe não tinha carro para me levar. uhum. Então, assim, eu tinha que acordar cedo, às vezes, para um campeonato. Tinha que se encontrar às 7 horas da manhã na frente do centro de treinamento, pegar ônibus. Eu tinha que acordar às 5h30. E assim, não é fácil. As pessoas acham que você vai no campeonato, que você só vai lá, veste a camisa, né? Muita gente acha que você já vai pronto, né? Com meião, com a chuteira. Não, é Aham. um trabalho bem, treinamento a semana inteira. Para esses jogos, esses amistosos finais de semana, para viagens que você faz, torneios de base, né? Onde tem muitos observadores aí, muitos observadores técnicos aí de talentos, Sim. né? Você vai disputar esse campeonato, você tem toda uma preparação, Uhum. né? Não é só vestir a camisa, sair correndo no campo lá, o treinador fala, você vai jogar ali e acabou. Exato. Não, tem pré-eleção, tem cuidado com o teu psicológico, tem cuidado com a tua alimentação, com a tua parte técnica, a tua parte física, condicionamento, a parte de fisiologia, a parte de medicina, o departamento médico, todo mundo te ajuda. Só que Exatamente. não é basta só lá dentro. Aproveitando o gancho, parte de fora você também tem que ser disciplinado. Uhum. Você tem que estudar, você tem que ter boas notas, senão o clube já te barra, porque é bem assim. Sim. Então, assim, não adianta, eu sou jogador de futebol e acabou. Você não é ainda, quando você tá na categoria de base ali. E é o momento que tua família tem que estar mais presente. Porque você é um adolescente, foi aquilo que a gente falou. Você tá numa transição. Sim. Você tá numa idade ali que o mundo tá te trazendo muita coisa. É Uhum. mais amizade, é na escola, é gente fora. É fora que você tem que ter uma base forte. Exato. E eu tinha minha mãe, não tinha o meu pai. Eles separados era uma dificuldade. Uhum. Eu tenho uma história engraçada que em 2006 eu fui jogar um campeonato dentro do CT do Atlético, no CT do Caju, Uhum. e tinha um observador de fora do país. Ele era observador do Dinamo de Kiev da Ucrânia. Uhum. E eu tinha 15 para 16 anos, 16 para 17 anos. Uhum. E com 16 anos você responde por quê? Por nada. Quem que é que tem que responder por você? Seus pais. Exato. Se seus pais ainda estão enganjados com você, Vai embora. vai embora. Aí chega o observador, conversa com seus pais, né, no caso com a minha mãe. A minha mãe super feliz, poxa, estão vendo meu filho. Uhum. Então o trabalho que está sendo feito, Tá assim, dando pô, o certo? Tem clube está fruto? ajudando, eu tô ajudando, por mais que o pai dele não esteja, Sim. né, tá dando resultado. Tá vendo o E fruto do assim, alguém trabalho? tá vendo, alguém Exatamente. tá vendo. O clube tá vendo, porque se o clube não tivesse vendo, ele não tá mais aqui. Exato. O pessoal de fora tá vindo para ver ele jogar, gostou,
com 16 anos é muito novo? Mas não, né? Se você tiver uma base ali fora, que são seus pais, tudo facilita. E foi quando eu recebi uma oportunidade de ir pra Ucrânia com 16 anos, né? Só que eu não podia assinar por isso. E o meu pai, na época, não assinou pra mim, Tem que não ser da queria. assinatura dos dois, né? Falou, vou usar um termo aqui um pouco chulo, acho que eu posso usar. Meu pai falou: ó, futebol é coisa de vagabundo e eu não quero que meu filho vá pra Europa com 16 anos passar fome, depois eu tenho que ficar bancando, mandando dinheiro, porque onde que você vai ficar, né? Em Sendo... partes assim, eu ainda lembro, meu pai tinha razão na época, mas quando você é adolescente com Você não 16 vai anos, você não entender. tem E maturidade. fora que é uma situação diferente, né? Se tem essa proposta, uma oferta de ir pra lá, provavelmente eles vão bancar uma casa, vão bancar Vão salário, bancar já é uma tudo. outra estrutura, né? Mas daí você depende de duas assinaturas, porque é aquilo que a gente fala, quando você vai sair do país e você é de menor, se não tiver assinatura Sim, dos dois, você não sai, sim, não eu tem o que fazer. nunca não era emancipado, Sim, né? Hoje, quando os adolescentes estão sendo emancipados hoje muito cedo, exatamente. né? Então Mais eles já prático. muito mais prático. Mas é que tem os pais daí que O conhecimento hoje é muito mais fácil, né? exatamente. Hoje, os pais de hoje basicamente têm a nossa idade, então já tem um conhecimento, uma cabeça mais aberta, um Isso. entendimento de como as coisas funcionam, né? E naquela época meu pai não assinou pra mim, não vou, não quero filho na Europa cedo, quer se desenvolver no futebol, jogue aqui, mesmo eu não querendo, mas jogue aqui, porque eu não vou assinar pra filho ir pra lugar nenhum. Então, assim, eu nunca tive familiares que foram jogadores, atletas. Nunca tive meu pai como apoiador. Minha mãe entende muito pouco de futebol. Começou a entender mais na época que eu jogava, porque eu contava muitas histórias para ela, Uhum. acompanhava futebol no dia a dia, né? Acabava te Até à acompanhando, noite. sim. Até à noite em casa, né? Acompanhava muito o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual, gostava muito de acompanhar, porque um dia eu queria ser um daqueles Sim. atletas. Então a minha mãe foi uma das pessoas que mais me apoiou assim, mas eu nunca tive uma influência na família Uhum. que me trouxesse, me levasse para onde eu estava na época, né? Sim, sim. E fora que é uma estrutura, né? A família é a base que vai te dar a preparação para você chegar dentro do campo. Exatamente. Porque você tem dentro do clube, você vai ter a preparação física, em alguns lugares preparação psicológica, isso depende da estrutura do Uhum. clube, não são todos os clubes. Você vai ter o acompanhamento da fisiologia, vai ter o acompanhamento do departamento médico, isso muito bonito, acompanhamento nutricional dependendo do clube também. Exatamente. Muito bonito quando você está num clube grande e as coisas acontecem. Mas fora isso, a gente tem que entender que você passa mais tempo fora do clube do que dentro do clube. Então a estrutura que você vai ter dentro de casa, ela vai dizer muito do que vai acontecer dentro do Sim. campo. Porque às vezes você vai chegar numa situação que a gente sabe que acontece. Às vezes o menino não tem quarto, ele dorme na sala. E aí os pais vão dormir meia-noite. Então, e a gente sabe que isso Sim. acontece. Aí o menino ele vai dormir meia-noite, meia-noite e meia, porque é a hora que ele consegue dormir, tem que acordar às 6h30 no outro dia para ir para a escola, treinar à tarde. Isso reflete, não adianta. A estrutura familiar hoje é uma coisa que é muito, muito importante. Para quem é pai de atleta, pai e mãe de atleta, é muito importante você ter essa estrutura familiar, de você dar essa condição de descanso, porque o sono é muito importante para a Sim. recuperação, a parte psicológica do que acontece dentro de casa, o amor entre o amor de pai e mãe para filho, toda essa situação não que seja necessário, porque a gente vai ter inúmeros casos de jogador que deu certo com nem 5% disso de estrutura familiar. Mas assim, é meio caminho andado. Você aí depois que dá certo também é uma estrutura por Sim. trás que te dá todo esse suporte para aguentar, né? Essa parte de lidar com dinheiro e tudo mais, né? Tudo isso. E aí, cara? Temos uma presença ilustre aqui. Meu, Esse meu, é meu afilhado, meu pequeno Leonardo. jogador aí, quem sabe, vai dar bons frutos aí também, né? Me diz uma coisa, como é que você era com os companheiros de time? Como é que era a tua relação? Cara, no começo, assim, você acaba chegando num ambiente que você não conhece ninguém, né? Na escolinha você já conhece, é loucura, você já chega uniformizado, é aquela bagunça lá de criança correndo pro lado. Mas quando você já tá numa estrutura de um clube, já onde você tem suas regras, tem que ser disciplinado, você tem que seguir ali, né, aquilo que o clube passa. Eu acabei chegando um pouco retraído, eu sempre fui meio retraído quando eu era pequeno. Uhum. Em lugares novos, assim, com novas crianças. Novo, como adolescente já, né? Sim, sim. Mas, assim, chegou uma época lá que o relacionamento só aumenta, só melhora, porque você convive com aquelas pessoas no Uhum. dia a dia. Você viaja, bagunça no ônibus, bagunça em alojamento, que
Não pensa que na categoria de base fica em hotelzinho chique, não, né? CBF aqui não banca nada, não. Aqui é tudo alojamento, colchão em Hoje é escola. diferente já, né? É, Mas na nossa época, meu irmão. colchão em escola, colchão em alojamento, em fundo de empresa, em campeonato de base. É assim, Sim, sim. né? Que você encontra diversos times, não é campeonato igual hoje, tem o Campeonato Brasileiro Sub-15, Tem Sub-17, toda tudo uma muito estrutura. A organizado CBF pela banca CBF. hoje, né? Nosso não, nosso era bancado pelos pais. Os pais pagavam uma taxa lá de viagem. Na minha época ainda do Coxa, quando eu fui para o Campeonato Brasileiro, era organizado. Eu não lembro se era pelo estado, mas eu lembro que o Campeonato Brasileiro ele era sempre no interior do Paraná. Isso, Londrina e toda a região ali ao entorno que acontecia o campeonato. Mas quem organizava não era a CBF. A CBF, lógico, tava lá, acompanhava, sim. mas questão organizacional não era ele. Sempre tem empresas hoje de eventos esportivos que organizam Sim, campeonatos de sim. base, né? Eu conheço algumas aí, Uhum. onde eu fiz parte também depois que eu parei de jogar, né? Acabei, né, fazendo uma parceria com dois rapazes aí que tem uma empresa nesse sentido aí, Sim, com eventos esportivos e como eu tô te falando, a relacionamento se torna cada dia mais saudável, porque você vai conhecendo o seu colega, sim. seus amigos de clube, em viagens, no ônibus que você faz bagunça. Mas o meu relacionamento sempre foi legal. Então, assim, no primeiro ano ali você acaba ficando meio travado, você tá concentrado, você quer mostrar por que você Sim, veio. sim. A partir do segundo ano você continua se desempenhando bem, querendo mostrar, mas assim, mais à vontade, mais solto, E me né? fala então Com os amigos. me fala a diferença do relacionamento com os meninos na escolinha e relacionamento na categoria de base. Como eu te falei, na escolinha você vê o cara uma vez por 2 vezes por semana, né? A escolinha não é um compromisso, muitas das vezes, né? Porque tem muitos pais, às vezes, que colocam um menino na escolinha para ele fazer alguma Pra coisa. fazer um esporte. Não tá fazendo nada em casa, né? Vai pra Exatamente. escolinha. Cadê o menino? Putz, O que já é muito legal. é. Pode mandar, Não, já é isso daí é importantíssimo. importantíssimo, tá? Não é uma crítica aqui Sim, que sim. tá tirando a criança de casa. É algo que tá motivando a criança a fazer um exercício, né? Cuidar da sua Exatamente. saúde desde pequeno. Só que na escolinha não tem aquele compromisso, Exato. né? Às vezes o teu melhor amigo na escolinha ali que você faz, ele falta a semana inteira. Às vezes ele tem prova para fazer na escola, Uhum, tá? Que o pai daí fala, não tem nenhum compromisso na escolinha, essa semana você não vai. uhum. Acorda atrasado, né? Não tem uma disciplina, uma regra a ser cumprida. Exato. Já na categoria de base, você acaba vivendo, convivendo todo dia com as mesmas pessoas. Você não pode dar aquele miguezinho, aquela mentirinha que hoje você não vai, que hoje você acordou tarde, que Porque se hoje hoje você você não for, passou você mal. não quis, Você amanhã você nem vai, você precisa tem que ir. se apresentar. Você tem um acordo com o clube te deu Exato. aquela oportunidade. Então você acaba criando um relacionamento muito maior com os atletas de base, porque você está convivendo no dia a dia. Uhum. Então é brincadeira, resenha, tem a parte triste, que você conhece as histórias de cada um, da onde veio, o que faz, os pais, a estrutura. É legal que você conhece muita gente. E você acaba fazendo muitos amigos, né? E na categoria de base, o mais legal é que todo mundo ali tem o mesmo sonho. Na escola, não. Na escola de futebol, na escolinha ali, é um que está ali porque ele, pai colocou. Ah, mas ele quer ser engenheiro. O outro quer ser médico, o outro quer ser administrador. Na categoria de base ali, quando chega num certo ponto, quando você está com 14, 15 anos, você já está sendo preparado para ser um atleta profissional de futebol. E a grande Exato. maioria ali tem essa cabeça. Uhum. Então você acaba tendo os mesmos assuntos, as mesmas conversas e Uhum. acaba criando uma afinidade, um vínculo muito maior. Mas eu sempre fui da resenha lá dentro do Mas, clube, bagunça. mas naturalmente acaba sendo mais pesado, né, na categoria de base. Sim, Porque daí você tem aquela cobrança normalmente de ou é ele. Pra eu exatamente. aparecer eu tenho que Existe jogar, né? muito isso, né, em todos os clubes, que é a briga por posição, por Sim. vaga, E pra ficar, né? né? E para Porque ficar. quando você é Não profissional, fica você briga por vaga. Quando você tá na base, você briga pra ficar para ali. E ficar. depois pra ganhar a vaga, né? Exatamente. Mas o legal é você sempre manter um bom relacionamento com Sim, todo sim, com mundo, porque é uma certeza. concorrência saudável, Uhum, né? Obviamente que todo mundo tem o mesmo sonho. uhum. O cara quer jogar no meu lugar e eu quero jogar no lugar dele, né? Mas Exato. nós somos companheiros de clube. Uhum. Acima de tudo, nós somos companheiros de clube. A gente treina junto, a gente tem uma Sim. amizade. Então, assim, o legal é você não querer pisar por cima, pisar nele e ele pisar em você. Você querer, Uhum, né, garantir a tua vaga na marra, força. uhum. Então, você tem que ter um bom relacionamento e fazer seu trabalho dentro de campo. Escutar o que os professores e coordenadores têm para te passar, aprimorar a tua parte técnica, a parte psicológica, principalmente, dentro e fora do centro de treinamento. Mas o relacionamento com os atletas sempre foi legal, assim. Eu É sempre fui da resenha, da bagunça,
tirar sarro. E dentro de vestiário, aí você que já viveu, já passou por vários lugares aí, principalmente quando é adolescente, é bagunça, bate com a toalha no outro, e é isso que se torna Se saudável. você perguntar pra profissional, normalmente, qual saudade que ele sente, ele vai falar que ele sente da resenha, não de jogar, da Não resenha. de jogar. Porque a resenha é uma delícia, né, cara? Não adianta. Falando nisso, fala aí nome de quem que você jogou junto que vingou e ficou famoso. Vamos lá, o tempo do Coritiba, né? Quem começou junto comigo ali em 2002 foi o William Farias, Uhum. um baita de um volante, camisa 5, camisa 8. 8 do Coritiba hoje. Já jogou no Coritiba, foi pra fora aí, retornou. O Marlos, né, meio campo do Atlético Paranaense, que fez a carreira na Ucrânia. Dirceu, zagueiro, que hoje é zagueiro do São Joséense. Paraná. Ó, viu só? Ele estava no São Joséense Tá, até o ele último campeonato estadual, jogou Paranaense pelo Paraná. né? Então, assim, o Rui também Uhum. jogou no Coritiba, foi campeão pelo Operário. O Thiago Real, que até a última vez que eu acompanhei estava na Chapecoense. O Keirson, o, o Henrique, o Anderson Gomes, que são atletas que já estavam no clube, que são categorias acima, mas conviveram comigo ali, Uhum. eles eram categorias acima. Mas os principais, o Renatinho, que era um meio de campo que estava Pô, na também Ponte Preta. sacanagem que você pegou uma sequência ali da galera do Coxa que, meu amigo, hein? Pô, da Exatamente. minha época não vingou que tem jogando hoje de verdade. Tem um Vamos considerar aqui, famoso. da minha época, assim, Dirceu, William Farias, falando do meio pra frente, tá? Dirceu, William Farias, Rui, Renatinho, Marlos, Thiago Real, são 6 atletas que era do elenco principal da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2007. Sim. Que é uma experiência também única. Foi aquela época que subiu da Série B, né? Acho que foi pra Série B, o Coxa subiu uma galera da categoria de Isso. base e disputou a Série B aquele O ano, né? Coritiba jogou a Copa, foi rebaixado na Série A, da A para B, em 2005. Uhum. Em 2006 ele brigava pelo acesso junto com o Atlético Mineiro, que foi o campeão de Sim, sim, 2006. E o sim. Coritiba não Não subiu. subiu aquele ano, Não subiu. Então 2007 era uma obrigação. verdade. Era obrigação subir. E foi o ano que despontou muitos atletas. Em 2006 já vinha essa leva boa. E encaixou De todo mundo bem Keirson, essa de época, né? Henrique, de Anderson Gomes, de Pedro Ken. E foi uma época assim que você vê muito jogador de base que demora pra vingar. Ele chega no profissional, mas ele demora pra vingar. Essa leva do Coxa chegou e foi, né, cara? Exatamente. Então 2007 precisava subir. Uhum. E já tinha um elenco muito bom, né? Era o René Simões na época, que era o treinador Sim. do elenco principal. E o René sempre foi muito de usar a categoria de base. Sim, Ele sim, sempre sim. foi um cara muito visionário e dá oportunidade para quem tá subindo. Uhum. E já tinha subido esses atletas que eu falei, Pedro Ken, Anderson Gomes, que por tenha feito a categoria de base dele no Atlético, ele estava no elenco principal do Coritiba naquele ano, tinha acabado Sim. de vir do Sub-17. O William, o Henrique, que é o zagueiro hoje, que está no Coritiba de novo. E o Keirson, né, que foi um baita de um atleta aí, que jogou no Palmeiras, fez uma carreira boa fora também. E aí veio esses meninos que eram da minha época. Daí nós fomos para Jacareí, no interior de São Paulo, jogar a Copa São Paulo, que é uma vitrine. Sim. Tem 96 times, na minha época tinha 96. É puxado, campo ruim, sol, calor, interior de São Paulo. Chuva Você todo dorme em santo alojamento, dia. chove, gramado pesado, tudo longe, ônibus, come mal, assim, em termos, porque você tem a parte de nutrição do clube, mas são a organização da Federação Paulista ali, que cada Exatamente. sede, né, E tem uma isso que a alimentação. gente tá falando do Coritiba, que é um clube Um grande, que vai clube pra Copa São grande, Paulo. exatamente. Vai pra Copa São Paulo e vai se encontrar com o time pequeno. O nosso time, que era da chave, que era a nossa sede, era o Jacareí. Uhum. Quem conhecia o Jacareí? O Coritiba era um time de Série B na época. Sim. Falar Série B porque estava na Série B, né? Sim. Daí caímos no grupo do CRB, que hoje está na Série B, e do Marília, que é um clube que também já despontou aí Já pro teve história em cenário São Paulo. e hoje também já não aparece tanto pro cenário. Uhum. Mas o Coritiba era o time principal ali. Então a gente tinha que fazer uma boa campanha, né, bons Sim. jogos, porque nós estávamos sendo vistos tudo profissional. Uhum. E o nosso treinador na época era o Pachequinho, que foi um atleta muito consolidado no clube, é ídolo do Coritiba.
Ele era à frente da nossa equipe naquela Copa São Paulo. E a gente chegou nas quartas de final, fomos eliminados aí por um time de São José do Rio Preto. Né? E naquele ano era o ano chave para todos aqueles meninos. E quem despontou foi Marlos, né? Foi o William Farias, que são os dois principais daquele grupo que hoje, né, estão jogando com futebol de qualidade até hoje. Não que os outros não estejam, mas eu acompanhava eles, eram os que mais se entregavam. Sim. Não que eu também não me entregava, mas assim, sempre vai ter alguém que está fazendo um trabalho diferente. Você tem que fazer um trabalho diferente, você tem que mostrar o teu trabalho. Exato. E eles tiveram as oportunidades, eles ficaram no clube, subiram pro profissional e o Coritiba foi campeão em 2007 da Série B. Com o Marlos, com o Keyson, com o Henrique, com toda aquela galera que eu citei. Então, assim, fazer parte dessa galera foi legal, conheci muita gente, bastante resenha, né? O William Farias ainda tem aí um contato com ele até hoje, e com a Adriele, mulher dele também. Muito pouco, porque o cara é um atleta profissional, tem só... Difícil acesso. Muito difícil, mas às vezes eu converso com a mulher dele, né? Então, foram pessoas bacanas assim que eu conheci que desejo todo sucesso aí por tudo que estão fazendo aí e a carreira deles vai longe. Coisa linda. Irmão, pegando o gancho sobre categoria de base, profissional, tudo isso, quando que você percebeu na tua vida que você queria ser profissional? Não que você percebeu que você queria jogar bola. Tem uma diferença grande quando você quer jogar bola e até quando você chega, às vezes, na categoria de base ali, ou um pouco antes disso, normalmente você tem aquele start assim, não, eu quero isso pra minha vida, eu quero chegar lá, eu quero chegar em tal lugar e tal. Quando foi que bateu essa ideia? Então, a gente quando a gente entra na categoria de base, a gente treina para se tornar um jogador de futebol profissional de sucesso. Sim. Né? Você não fica aí 6, 7 anos, né, passando por diversas coisas que a gente já falou que passa na categoria de base para desistir. Exatamente. Acontece muitos problemas extra-campo que a pessoa às vezes, né, ela é obrigada a desistir, a seguir uma outra carreira, às vezes tem uma dificuldade familiar, faz parte, né, às vezes ele vê nele mesmo que ele não vai se tornar um jogador profissional. Eu, quando eu tive esse baque em 2007, ser dispensado do clube, eu sabia que o meu sonho não acabava ali. Que eu teria oportunidade, eu tinha potencial, acreditava em mim. Sim. Só precisava do lugar certo, uma oportunidade de alguém que pudesse contribuir para aquilo. Infelizmente, no mundo do futebol hoje, né, você ir com a cara e com a coragem é muito difícil. Você tem que ter um padrinho, você tem que ter um QI, alguém que te indique, alguém que te ajude a entrar no clube. Não é tão fácil. Não desmerecendo muitos atletas, mas você vê hoje atletas, né, complicado. O que tá fazendo ali? Exatamente. Então, assim, eu olhava para aquilo e falava assim, poxa, eu tenho chance de voltar para um clube, eu posso me tornar um jogador de futebol profissional, eu tenho condições. Eu só preciso de alguém que me contribua para isso. Porque o futebol eu tenho. Pô, eu tenho 5 anos de base. Sim. Né? Não A ficou base... lá à toa. Não fiquei 5 anos lá porque eles gostavam de mim. Né? Porque eles precisavam de alguém. Não, eu fiz um trabalho legal. Fui dispensado porque tinha uma leva muito boa ali na minha posição e o clube precisava se reestruturar. Porque assim, vem novos meninos. Eu tava no sub-17 ali, mas o sub-16 tá vindo gente. Então, assim, eles têm que compor elenco, eles têm que compor aquela categoria. E alguns vão ter que, se não for profissional, vai ser dispensado. Fui dispensado, mas sabia que eu tinha potencial. Aí eu acabei ficando parado aí um ano, né, exercendo uma outra função aí que não era atleta. Foi quando eu voltei com 19 anos a jogar. E ali conheci um empresário, né, não vou citar o nome dele aqui, porque não vem ao caso. Ele tinha uma boa influência aí no Paraná, ele conhecia vários clubes. E eu queria retomar, porque até então eu estava 1 ano e meio praticamente sem estar nessa função. Mas que acreditava que ainda dava tempo. 19 anos na minha época não era tão tarde igual hoje. 19 anos hoje já, não desanimando o povo de 19 anos, mas assim, já tem que estar voando. Já tem que estar integrado a algum clube. Normalmente você tem que estar dentro do clube já. Já tem que estar em algum lugar. E eu com 19 anos acreditei nesse empresário, que ele poderia me ajudar. Foi aí que ele conseguiu para mim uns testes no Irati, fui para Irati, que é um clube de Série A do Paranaense na época, um clube estruturado. Acabei não ficando e vou pro J. Malucelli, que é um grupo forte, um clube empresa aqui em Curitiba. Acabou fechando as portas aí em 2017. E é onde eu fiquei praticamente 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio ali, né? Não chegou a dar 1 ano e meio, de 2009 até 2010 ali, né? Deu 1 ano e uns 3 meses, se eu não me engano. E acabei assinando contrato, tudo mais, com a agência, com o clube, como jogador profissional. Aí como o Jota era um clube empresa,
né? Isso foi registrado em carteira de trabalho, tudo, Sim, sim. né? Tem registro na carteira de jogador de futebol. Tá Registro lá. na carteira e tudo. Isso aí ninguém tira. Tá lá. Recuperei a carteira uns anos depois que eu vou contar a história aí. Então eu acabei ficando um ano no J. Malucelli, né, treinando, né, para campeonatos que o clube estava disputando na época, Paranaense, Série D, Copa do Brasil, que era um clube que estava despontando, é um clube empresa, né, o grupo Malucelli é muito forte com construtora, é o antigo Malutron, para quem Sim, conheceu sim. aqui, um Malutron do grupo Malucelli e Trombini, que se separaram, se tornou o J. Malucelli, o J por causa do dono, que chama-se Juarez e Joel, que são os sócios. E eles dominam o Paraná também. Vulgo Jotinha. Vulgo Jotinha. Então esses esses dois donos do clube, eles tinham uma influência boa no Paraná, porque eles têm primos e irmãos aí, que um tá administrando Londrina, outro administrando Cascavel, então eles tomam conta do Paraná. Então era uma forma de eu voltar junto com esse empresário pra eu despontar. Ah, não dá certo no Jota? Vamos ser encaminhados pro Londrina. Londrina na época era um time de Série B, né, brigando por um acesso à Série A, um clube bem estruturado. Cascavel, Toledo, times maiores assim no interior do Paraná que poderiam ter uma boa visibilidade. Né? Eu nunca tive aquela ambição de querer, com 18, 19 anos, não, vou assinar um contrato com o Palmeiras, que é o meu clube de coração. Exato. Vou assinar contrato com o São Paulo, que é tricampeão da Libertadores, que tem toda uma estrutura fantástica, principalmente de categoria de base, que na época era um dos melhores clubes de base. Então, assim, eu queria começar de baixo. Queria virar. Eu queria retomar seguir a minha carreira, né? Começar no clube pequeno. Exatamente. Só queria virar, na realidade. Queria dar certo tava e a dando, partir tava dali... dando Exatamente. certo. Tava dando certo. Assinei o contrato, né? Assinei com a agência do empresário. O clube me dando oportunidade. Não tinha tanta visibilidade, porque assim, são 30 no elenco. Só joga 11. Para viagens, viaja 20, 22. Às vezes você não vai. Às vezes você não tá na pré-eleição, né? Você tá fora do... Mas eu treinava, fazia a minha parte. E conciliando o estudo, que é importante, né? Não é só na categoria de base que você tem que estudar, se empenhar no colégio. Mas você também tem... Eu acabei, né, levando uma faculdade junto com o clube. Legal. Né? Acabei fazendo uma faculdade de marketing junto, né? Porque eu precisava de uma profissão, porque a carreira do atleta, ela não é longa. Exatamente. Você vê hoje jogadores aí com 37, 38 anos parando. Que chegou bem fisicamente, várias você quer dizer, exceções, né? Aí, vou citar aqui Zé Roberto, né? Não, mas hoje é o que eu falo, hoje 37 já é o cara que chegou bem fisicamente, o cara que se cuidou. Exatamente. 37 já é o cara que se cuidou, né? Então, assim, tem essas referências, as pessoas hoje têm referências do Zé Roberto, do Fred, do Nenê, que são atletas que já estão nos 40 anos e ainda estão jogando. O Zé Roberto parou faz pouco tempo. Exato. E parou num clube grande, que é o Palmeiras. Assim, não parou em qualquer clube pequeno que ele encerrou no a alto. maioria dos atletas começam pequeno e terminam pequeno. O Zé Roberto começou numa Portuguesa e terminou num Palmeiras, com 43 anos. Então, assim, a carreira é curta, então você tem que conciliar os estudos, tem que fazer uma faculdade, né? Se você gosta daquela área, vai fazer uma educação física, pra você se tornar um preparador, fazer alguma coisa para você trabalhar dentro do clube. Eu fui pro marketing, eu queria trabalhar na área de negócios, né? Se eu parasse de jogar futebol. E daí, em 2010, né? Eu já tinha finalizado a faculdade e tudo mais, né? Já estava iniciando uma segunda faculdade na época. Aí foi quando foi o balde de água fria, né? Que eu não estava sendo usado no J. Malucelli, né? E surgiu uma proposta para ir para um outro clube. E o meu empresário até então chegou para mim e falou: Bruno, eu vou rescindir o contrato por você. Eu sou teu representante legal, eu sou teu empresário, eu cuido dos negócios para você. Que é para isso que serve o empresário, para ele te ajudar. Ele para te colocar para resolver teus problemas burocráticos, que você tem que treinar. A única coisa que você tem que fazer é treinar, cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde, do teu físico, para você se tornar um atleta de sucesso. Só que o meu empresário, ele acabou levando, né, a autonomia que ele tinha sobre mim de uma forma muito errônea. O que ele fez? Ele fez a rescisão trabalhou a rescisão para mim lá, foi lá na reunião com o clube, pegou todo o meu dinheiro da rescisão, embolsou. Não existia pré-contrato com o clube, não existia nada mais. Eu assinei um pré-contrato, estava esperando fazer um exame para ir para um outro clube, mesmo estando com 20 para 21 anos.
né? Querendo ou não, era cedo e era tarde ao mesmo tempo. Era, Porque era uma é, oportunidade, era mas cedo pra quem já é profissional e é tarde pra quem tá tentando virar. exatamente. E se acabasse ali, eu ia pra onde? E foi o que Exato. aconteceu. Acabei levando um golpe dele, né? Uma semana antes da gente embarcar aí para um outro clube, assinar o contrato oficial, né? Ele sumiu, fechou as portas da empresa, sumiu com a minha carteira de trabalho, Meu Deus do sumiu céu. com o meu contrato com a agência, sumiu com o meu pré-contrato que a gente tinha assinado para ir pro clube, sumiu com tudo. Ou seja, fiquei sem empresário, sem clube, sem ninguém, com 20 para 21 anos, sem o apoio de um pai, igual comentei, né? E você tentando retomar ali foi um balde de Uhum. água fria e aí vem a história da carteira que depois eu consegui recuperar, né? Porque ele sumiu com toda a minha documentação, consegui recuperar porque eu precisava dessa carteira de trabalho para dar sequência na minha vida profissional, Exatamente. né? E ele acabou me dando um golpe aí de um valor, né? Até falo, tá na justiça até hoje. Acontece, não é só comigo, acredito que muita gente já deve ter visto muitos casos de empresários que agem de má fé e acaba vendo Sim, cifras. Assim, não foi muito, mas era meu. Eu fiquei exatamente. 1 ano e meio naquela função, Uhum. me empenhando, né? E assim, O ele justo é justo. foi ali que eu decidi parar de vez. Já estava me sentindo, vou usar a palavra inútil pro futebol, porque eu estava com quase 21 anos. Ultrapassado, digamos assim. Ultrapassado, porque, poxa, dispensado numa categoria de base no momento que eu imaginava subir, Uhum. né? Mesmo estando em meio a muitos atletas de ponta que estão jogando até hoje, igual a gente citou aqui. E daí no profissional ali, quando você acha que você vai alavancar a tua carreira, você leva um balde de água fria dessa. Abandonei, fiquei malzão ali. Foi aí que eu comecei a trabalhar no futebol, na parte de fora, Uhum. na parte extra-campo. Comecei a trabalhar numa empresa de eventos esportivos em 2010 mesmo. Sim. E até então fui para outros caminhos e futebol continua dentro de mim. Eu jogo futebol, treino, né? Guardou mágoa? Não guardo mágoa, não É guardo o que mágoa. importa. Perdoei o que ele fez pra mim, né? Sou cristão, vou Sim, deixar sim. claro aí também. Que também não é fácil você conciliar uma vida cristã com uma vida de atleta, com uma vida fora em Sim. casa, estrutura, colégio. Então envolve muita coisa. Uhum. E eu acabei perdoando, enfim. O que é meu, um dia eu recupero financeiramente. Faz parte. O importante é que hoje eu tô bem, saudável, com Uhum. saúde, trabalhando com uma família, busquei outros caminhos e a vida não para. A gente tem que seguir, infelizmente, não é só comigo. Aconteceu já com muitos atletas. Cara, é aquilo que eu costumo dizer. A maioria não deu certo. A Sim, maioria passou por perrengue. Os que estão lá em cima, os que são famosos e que ganham bem, é a minoria, cara. é Não muito adianta. pouco. É muito É o pouco. Brasil inteiro querendo ser jogador de futebol. E são poucos os que vingam, que conseguem viver disso, que conseguem fazer a Sim, vida através do futebol, né, cara? Tem muita gente aí que a gente sabe, tem muito jogador hoje que joga aí pra ganhar 2, 3 mil reais, quando o mês não tem 90 dias. Então, assim, muitos como é que clubes hoje. você mantém Uhum, uma casa com normalmente esposa, filhos e tudo mais, né? sim. Com um salário, teoricamente, hoje que não dá muita coisa e ainda não recebendo todo mês, né, cara? É uma realidade que, eu falo, a realidade de ganhar muito dinheiro não é a realidade da maioria, é a realidade da minoria do futebol. E o que, que a gente, com essa vivência de alguns anos aí, todas essas histórias que a gente passou, né? A gente sempre deixa um alerta para quem tem filhos aí, né, que quer também seguir essa carreira. Não é fácil. Não é fácil abrir mão de muita coisa, de família, de eventos de família, você viaja. A Copa São Paulo é uma delas, que você Exato. dá um beijo na família no E almoço tchau. do dia primeiro, tá? Porque eu sou Quando do clube da capital do eu Paraná ia na falar, você época. saiu dia Fui para primeiro São ainda. Paulo. Tem gente que sai dia 28 de dezembro, 29 de dezembro. Você abre mão de Exatamente. passar ali a virada de ano com a tua família, porque você tá indo em busca de um sonho, jogar uma Copa que tem uma vitrine Imenso. fantástica, que é a Federação Paranaense, a Federação Paulista, Paulista. perdão. Ela trabalha muito bem. Quantas copinhas já Fora a existem? transmissão de TV e tudo Tudo mais, por mais. uma categoria de base é algo surreal, né? Você tem, porque hoje você tem a TV transmitindo categoria de base no Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, beleza, mas é só clube grande. Na Copa São Paulo é a oportunidade que um menino que vem de uma cidade pequena, de um clube pequeno, aparecer numa Sport Exatamente. TV da vida, cara. É algo surreal pro menino. Você ter.
O cara pode às vezes nem virar jogador, mas a família inteira viu, a cidade inteira viu Sim. ele jogando na TV, tá ligado? E a copinha envolve times assim que é time de empresário, É é de tudo. time grande, time pequeno, time novo, time velho, é tudo quanto é gente. E você vê de vez em quando o time pequeno chegando. Esse que é o Exatamente. muito legal da Copa São Paulo. Exatamente. Então, assim, quando eu joguei, um time de São José do Rio Preto, né, é essa cabeça que o atleta tem que ter no lugar também. Você tá num clube bom, um clube de ponta, que é o Coritiba, você chega alinhado, bermuda do clube, né, Estrutura. camisa do clube. Você vê o time adversário chegar, eles não têm aquela estrutura. É a vida deles. Então, assim, você tem que ter o teu psicológico no lugar, você tem que estar concentrado para aquilo. E naquele jogo lá que nós somos eliminados, né, o 3-2 pro São José, de São José do Rio Preto. Os meninos não tinham condições de, igual nós, de chegar uniformizado, tudo bonitinho. Eles chegavam cada um com uma roupa, de chinelo, de boné, bagunçado. Uhum. Bagunçado assim, não desmerecendo. Desorganizado. Desorganizado. Uhum. Eles não tinham a mesma estrutura que a gente. Sim. Né? E dentro de campo é diferente. Dentro de campo que faz a diferença. Aí o cara chega, né, cara? Porque o carro, ele é de São José do Rio, São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto vai jogar contra o Coxa. Cara, se ele já aparecer pro treinador do Coxa, já tá maravilhoso, Eles cara. querem dar a vida. Então o cara vai dar a vida ali. Então, assim, o negócio é você não desmerecer, todo mundo tá ali para um objetivo, assim como nós, assim Sim. como o clube clube menor. Não é um clube de ponta só que tá ali querendo ter visibilidade. Os Exatamente. menores, muito mais. Uhum. Né? Igual você falou, a transmissão de TV hoje, a Sport TV, né, que é a principal emissora aí da Copa São Paulo, é uma visibilidade pro Brasil inteiro. É uma oportunidade surreal. Oportunidade única. Então, assim, todo mundo acha que é fácil, então ficam alertas, assim, pros pais, que é trabalho árduo, um trabalho difícil, vai abrir mão de muita coisa. Se chegar num profissional, que são poucos que chegam, vai ganhar pouco, né? Não é um salário exorbitante, Sempre igual vai achar um os astros. pilantra no meio do caminho. Sempre vai achar Sempre alguém. vai achar. Então é Tem que muita estar coisa. com cuidado, tem que estar esperto para identificar, para saber quem quer te ajudar e quem não quer te ajudar. Isso aí é fato, né, cara? Vamos lá então, pra gente fechar o bate-papo aqui. Umas histórias aí que você tenha de curiosidade, alguma coisa legal que você passou por aí, que você possa compartilhar com a galera. Cara, a história triste aqui eu já contei, né? Do empresário, que infelizmente tem muita gente picareta nesse mundo aí. Ficar atento com esse tipo de coisa. Nesse tempo aí que a gente passa por muita coisa. É campo ruim, é viagem que fura pneu do ônibus. Não tem nada de avião aqui não, é o ônibusão mesmo. Busão do clube ou Rimatur ali que você pega e vai. Época do J. Malocé é Rimatur. Sim. Você chega no Campeonato Paranaense lá no Paranavaí, lá acaba a luz. São histórias que você passa, as pessoas falam, pô, você é jogador de futebol, você treina numa categoria de base, ou você é um profissional, você joga num clube. Poxa, deve ser muito fácil, né? Você deve ter uma vida muito fácil, não é? É o contrário. É uma vida muito mais difícil que as pessoas imaginam. Tem a parte de pressão do clube, a parte que você tem que ter um bom desempenho físico, técnico, tático, psicológico, cuidar da saúde, cuidar da alimentação. Cuidar do extracampo. Isso pra A idade, né? Com 20 anos, é difícil você ter a maturidade suficiente para administrar tudo isso. Sem estrutura familiar. Então, assim, tem que ter uma cabeça no lugar. Sim. E entender que não é mil maravilhas. E as pessoas de fora também têm que entender que você não é um atleta de futebol e você ganha um salário astronômico, você vive bem no luxo. Não é bem assim, quando você está num clube pequeno. Então, assim, tem várias histórias, tem uma categoria de base. Eu lembro até hoje, como eu te falei, minha mãe tinha dificuldade de me levar no clube, por causa que ela não tinha carro quando eu comecei. E tem uma história legal engraçada. A gente tinha um jogo em Quitandinha pra fazer, né? Não lembro se era Grêmio, Quitandinha e Coritiba. Era um campeonato acho que era Copa Metropolitana, Sub-13. Pô, faz muito... longe pra jogar Metropolitana, hein? E rodava muito, era Mandirituba, Quitandinha, só região metropolitana. E a gente ia encontrar, os pais tinham que deixar os atletas na frente do centro de treinamento e a gente ia com o ônibus do clube. Aquela resenha, aquela bagunça lá, legal que tem dentro do ônibus. E a minha mãe se empenhou para me levar de ônibus até lá, às 7 horas da manhã.
Chegamos lá, não tinha ninguém. Tinha ninguém. Falei, putz, o ônibus já foi embora, né? Ao invés da gente se informar no clube, Foram pro campo. fomos direto pra Quitandinha. Porque até então, o jogo era às 10 horas da manhã. Se eu não me engano, era às 10 horas da manhã. Só que tinha que estar às 7 lá, pra gente sair. Sim. E pegar um ônibus e chegar por volta de 8h15 em Quitandinha, até se preparar e entrar em campo às 10 horas. E a gente saiu correndo de ônibus. Pensa Pinhais, Quitandinha, num sábado de manhã. Que o ônibus é mais complicado. E assim, dificuldade de transporte no sábado é terrível. De região metropolitana pra uma cidade distante, vamos embora. Eu tenho que chegar pra esse jogo, o jogo é às 10. O que nós vamos fazer? Vamos entrar no... Vamos parar no terminal aqui, até às 10 eu tô lá. E nós chegamos 9h40 no campo. Tava tendo jogo e tudo mais. Quando a gente foi ver o cronograma, o jogo do Coritiba era às 17 horas. Era bom que já fica lá, já almoça. E pra ficar das 10 às 17 horas que Quitandinha. E pra avisar o clube nada. Ainda. Porque você ainda tinha que avisar o clube que você não ia até o CT, você já tava naquela lá. época, assim, não era, a gente não tinha ainda acesso à tecnologia celular. Não existia o WhatsApp, não existia SMS. Quem tinha celular era luxo em 2002. Quanto mais você ter o telefone do treinador. Em 2002, como é que você sabia o telefone do CT? Eu não lembro de cabeça. 13 anos de idade, você não lembra o telefone do centro de treinamento? Sim. Minha mãe tinha que ter o telefone da casa do treinador, que o treinador já não tava em casa. Exatamente. Então, assim, resumindo, foi uma história interessante, sim, que nós corremos pra não ter jogo naquele horário. E fiquei das 10 às 5 horas da tarde esperando. Comeu aí chegou, almoçou chegou o ônibus do clube e os caras já, na época, né, hoje, o bullying, a tiração de sarro, ela acaba se tornando algo ofensivo. Mas na época os meninos. Maluco. Eita, tudo isso é vontade de jogar, tudo isso é vontade de chegar antes. Você não tem vaga garantida, não. Você não vai jogar antes. Você não vai entrar de titular só porque você chegou aqui 10 horas da manhã, não. E os moleques chegaram lá 3h30. Todo mundo, só eu das 10. Pensa minha mãe num solzão, Quitandinha, calor, sabadão. E, cara, foi uma história diferente, assim, porque a minha mãe tinha um trabalho pra fazer naquele dia. Sim, cara. Né? Ela só ia me deixar no clube. Entendi. E ela teve que ficar comigo, porque como é que deixa um filho de 13 anos em Quitandinha sozinho, sem clube, sem ninguém? Travou o dia da mãe ainda. Travou o dia da mãe, mas foi uma história engraçada que ficou eu e ela sentando num toco de árvore, porque não acho que também é campo. Imagina o tipo do campo. Sentar num toco de árvore, sentar lá esperando, né, assistindo os jogos que tava rolando do torneio de manhã, que ia até a final da tarde. Sim. E o nosso jogo era final da tarde. Só que a gente acaba se atrapalhando, a gente tem várias responsabilidades. O pai e a mãe têm bastante coisa, eles também têm que abrir mão de certas coisas para um sonho de um filho. E é uma história engraçada, assim, de viagem, né? De eu ter ido sozinho e chegado com 7 horas de antecedência. Nunca, não acontece isso. Nem no clube profissional chega com 7 horas de antecedência. Né? Eu tava com tanta vontade de jogar, igual diz os meninos lá. Com tanta vontade. Achou que era altitude, tinha que se preparar antes. Não, tem que fazer um trabalhinho de preparação antes ali. Mas foi uma resenha engraçada, os meninos por tirando sarro. Você não vai entrar titular só porque você chegou aqui 7 horas antes, não. E virou uma bagunça, depois a tiração de sarro, né? Aí, sabe o que eles fizeram no dia seguinte? No dia seguinte, na segunda-feira, quando a gente foi treinar, eles me deram um calendário de presente. Eles me deram um calendário. Aí me deram um relógio também. Bom, me deram um calendário. Falaram, Bruno, você tem que risca aqui a bolinha, faz uma bolinha na data e põe o horário embaixo, tá? Pra você não chegar aqui um dia antes no jogo, tá? Mas foi uma resenha legal. Fora do campo que você pega aí, buraco, é longe. Normal. Vai de ônibus, fura pneu, tudo longe, cara. Você acha que tá chegando, quando vê, falta 5 horas pra chegar ainda. Tem uma história legal, já que estamos falando de história legal. Uma história legal. Conta uma tua aí agora, não, né? Uma nossa. Uma nossa? Uma nossa. Ai, uma nossa. Vamos lá. Eu já tinha parado de jogar também. Acho que eu já tinha parado de jogar também. E o Bruno vivia na casa dos meus pais na época. Todo fim de semana ele chegava na sexta-feira e ia embora na segunda ou no domingo à noite. Sim. A gente passava o fim de semana junto. E aí um amigo nosso chamou a gente pra jogar um campeonato, aquele do domingo. Domingo, 7 horas da manhã, não era esse? O jogo era às 7. Isso. O quanto a gente gosta de futebol.
Aquele dia a gente entendeu isso, cara. A gente acordou 5 horas da manhã de domingo pra ir jogar um campeonato de futebol de salão De salão, filho. De lá salão. no Fani. A gente No saiu de Vila Pinhais Fani. pra Vila Fani Isso. pra jogar às 7 horas da manhã de domingo, cara. Quem faz 7 da isso, mano? manhã. 7 da manhã. Um campeonato que não valia absolutamente nada. Obrigado, Alisson. Valeu Alisson pelo Magalhães. convite. Tá gravado isso, Alisson. Nunca mais a gente Cara, cai nesse teu a conto. gente foi, o campeonato era muito O louco, né, cara? campeonato Jogou o fraquíssimo que? que Um tem. jogo? Não, jogamos 2 jogos. Eu ainda machuquei no segundo. Porque eu não tinha hábito de jogar futsal, né? Eu lembro de. Sabe que ano que era isso? 2013. Foi 2013. Verdade. 2013. Verdade. Foi um ano antes de eu casar. De eu Você, casar não, um ano antes de eu conhecer a Carla. acho que foi no ano que a gente conheceu nossas esposas. A gente tem Verdade. uma semelhança aqui. A gente conheceu. Eu conheci minha esposa e ele conheceu a esposa dele no mesmo ano, que foi 2013 também. Verdade, foi isso. Mas foi acho que no primeiro semestre de 2013 que a gente tava muito junto aí, jogando campeonato, jogando bola direto. E você tinha recém voltado acho que da Polônia, tinha parado de Acho que jogar, já foi. tinha iniciado educação física. É, É. E a gente. Maluco, né? quase não gosta de futebol. Maluco. Fora as quiçaças que chegava pra Fora jogar a bola. Nossa, fora os torneios, os amistosos que a gente ia, né? Meu Deus do céu, cara, cada história aqui. Mas galera, é isso. Por hoje, uma conversa Show de legal. bola. Queria agradecer de coração meu Obrigado aí irmãozão Bruno aqui. pela oportunidade. Show de bola a resenha. Se deixar, a gente Fechou. vai falando Vai aí embora, mais vai umas embora. 2, 3 horas aí. Tem bastante história pra Tem pra ir contar. embora. Você também foi, né? Chegou ali na ponta ali de se tornar um Mesma atleta coisa. profissional aí, tem uma carreira legal. Agora tá com o seu centro de treinamento aí, ó. Quem tá vendo ao fundo aí, ó. Né? Quem quiser também, né? Bora. Quer treinar Segue pra lá, futebol CT e é isso. CT Daniel Moura. Daniel Moura. Vem treinar aqui, cuidar da saúde, condicionamento físico. Quer ser um atleta de alta performance, vem treinar, que esse cara aqui é fera. Acompanhei muito aí. Temos alguns anos de diferença, não jogamos juntos, né, Sim. em clube. Ele acabou passando por outros caminhos aí. Mas tem know-how aqui para fazer você que quer se tornar um atleta de alta performance realizar esse sonho aí. Então, Porra, que honra. chega mais aqui, que aqui você vai ser bem cuidado, bem tratado. Tem aguinha, Gatorade, barrinha de proteína, uma estrutura sensacional aí para você que quer jogar os campeonatos Coisa ali, aí. só deixar claro aqui que o Gatorade é a barrinha de proteína pra vender, tá? É para vender, mas tem. Mas tem pra vender aqui. Mas aqui você vai se sentir em casa à vontade e vai preparar você para o combate forte aí Coisa no linda. mundo do Que futebol. honra, que Tamo honra. junto aí, Muito obrigado obrigado. pela Eu parceria. agradeço, Tamo junto. agradeço ter aceitado o convite, ter vindo contar a tua história. Coisas que nem eu sabia ouvir aqui nessa mesinha, moçada. Alguns anos de amizade, coisas que eu não sabia ouvir aqui hoje. A Então... gente imaginava que um dia ia ter essa oportunidade e acabei guardando, né? Mas é isso, agradeço mesmo de Obrigado coração. você aí pela Foi o oportunidade. primeiro programa que nós estamos que eu tô fazendo aqui pro CT. Vou estar colocando no canal do YouTube, vou estar fazendo essa parte de contar um pouco a história também dos alunos, contar um pouco a história da galera que eu conheço e trazer um pouco para vocês essa vivência também pelo que eu falei no começo, um pouco da vivência de quem não foi famoso, de quem não ganhou muito dinheiro, da galera que Sim. correu atrás, passou por um monte de canto e a gente ter essa, eu acho muito legal a gente conhecer a história de cada um nesse sentido, conhecer por onde passou, o que fez, como caminhou. Você falou a história de família, é tudo isso, a gente consegue traçar uma linha e entender o porquê que as coisas aconteceram da maneira como aconteceram, né? Isso é muito legal, a forma como a gente consegue chegar. Mas é isso, galera. Fechando o primeiro programa na trave, aqui com o meu irmãozão Bruno. Junto. E agradecer a todos vocês que assistiram, que chegaram aqui até o final. Quem puder, já deixa o like aí, já deixa um comentário, ativa o sininho já que eu vou estar colocando. Eu ainda estou analisando as datas para saber quando é que eu vou estar colocando mais vídeos, mas eu já vou colocando mais vídeos na sequência. Então já deixa o sininho ativado lá também, que daí já chega a notificação para vocês. Acompanha lá o Instagram do CT também, @CT Daniel Moura, tem bastante conteúdo de treino. A galera treinando, bastante coisa, algumas coisas explicando sobre treinamento também. E é isso, moçada. Quem quiser, a ideia aqui do CT é uma academia de futebol para adulto. Então, assim, você que às vezes não gosta de uma academia convencional,
quer fazer um trabalho físico, quer ter uma preparação física para chegar melhor no jogo, melhor na pelada, melhor no campeonato que está começando agora. Você quer fazer essa preparação, eu tenho os treinos em grupo de manhã e de noite, então é um valor legal, é um valor acessível para que a galera consiga treinar e consiga desenvolver. Então, se quiser, já entra lá no Instagram, tem o nosso WhatsApp lá na bio, já manda mensagem, já troca ideia comigo mesmo. E a gente já dá início ao processo de treinamento. E também eu faço durante o dia, eu tenho personal para alto rendimento, para os meninos que querem chegar, que estão na categoria de base ainda, que querem chegar no profissional, e profissional para profissional também. A gente faz um trabalho de alto rendimento bem específico para futebol também nesse sentido. E é isso, moçada. Fechando aqui por hoje mais um dia. De coração, agradeço a todos. Valeu. Valeu. Fechou, irmão? Tamo junto. Tamo Obrigado junto. pela oportunidade. Eu que agradeço. Até mais. Valeu. Valeu.